Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wagner da Power Masters e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de introdução ao Power Automate Desktop. A gente vai olhar hoje uma coisa que é muito importante, né, e a maioria de vocês aí vai usar bastante, que é a automação de navegador. Então a gente vai entrar numa página da web e completar os campos ali de um site, né, de um formulário. Eu vou dar uma dica aqui bem interessante para vocês, então acompanha o vídeo e vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui o nosso Power Automate Desktop, tá? E a gente vai usar um site chamado RPA Challenge. É um site que a gente usa bastante aí para treinar, né? Tem algumas aulas que usam bastante ele. E ele dá alguns conceitos bem interessantes aqui pra gente, tá? Então eu vou deixar o link do site aí na descrição do vídeo e fica à vontade para usar aí, que é totalmente aberto e gratuito, beleza? Então, quando a gente quer usar uma automação de navegador, a gente precisa pensar processo por processo, tá? Então, se a gente quer usar um navegador, qual que é a primeira ação que a gente vai utilizar? A gente precisa abrir esse navegador. E aqui, se você vir aqui na barra esquerda, né, de ações, digitar navegador, você vai ver todas as ações de automação de navegador. Então tem aqui, né, fecha o navegador da web, extração de dados da web, preenchimento de formulários da web e algumas outras ações separadas aqui, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é iniciar o navegador, abrir o navegador, beleza? Então deixa eu até fechar essas janelas aqui para vocês verem como que funciona, beleza? Aqui, ó, eu recomendo muito que vocês usem o Microsoft Edge. Por quê? Como eu disse na primeira aula, ele já tem uma integração natural com o Power Automate. Então vai ser muito mais fácil de usar ele do que usar o Chrome ou o Firefox. Apesar de serem bons navegadores também, eles não têm essa integração nativa com o Power Automate. Então eu recomendo muito que vocês usem o Edge, beleza? Eu vou fazer usando o Edge aqui e sugiro que vocês façam também. Então beleza, deixa eu deletar aqui para vocês, para a gente começar do zero, tá? Então, aqui a gente vai iniciar um novo Microsoft Edge. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o browser e depois vai salvar esse browser numa variável. Lembra que a gente viu lá na primeira aula também? Sempre que a gente faz uma ação no Power Automate, a gente tem como ação, né, abrir o navegador e como saída ele vai gerar uma variável para a gente. E é essa variável que a gente vai se referir quando a gente quiser usar o nosso navegador. Então aqui a gente está iniciando o Microsoft Edge e ele está produzindo uma variável chamada browser, tá? Então eu vou até renomear aqui para ficar mais fácil, vou colocar como navegador. E aí a gente tem aqui, né, o modo que a gente vai iniciar ela, se é uma nova instância, no nosso caso é, porque a gente não tem nenhum navegador aberto, a URL que a gente vai usar. Então deixa eu colocar aqui o URL RPA Challenge, que é essa aqui. Estado da janela. Aqui vai uma boa prática, tá, pessoal? Sempre utilizem maximizado, ok? Porque é mais fácil de achar os elementos na tela. Então você não vai querer que o bot abra a janela ali, meia janela, tá? Porque vai ficar mais complicado. Então coloca maximizado. Aqui em avançado não tem muita coisa, né? Você coloca isso aqui, você sempre deixa marcado, aguarde o carregamento da página, porque ele vai esperar todos os elementos da página carregarem. Isso é bem importante pra gente. Aqui tem algumas ações, né, de esperar, né, certos segundos para, se a página não carregar, ele dá um erro para a gente. Se aparecer um pop-up na janela, então o Power Automate dá essa opção para a gente também de fechar pop-ups, caso o navegador abra algum automático, né? Então, no nosso caso aqui não vai abrir, tá? E é isso. Então, opa, deixa eu mudar aqui que mudou automático. Então, beleza, a gente colocou aqui a nossa URL, salvar. Então, se a gente clicar em executar aqui, você já vai ver que ele vai abrir a página que a gente quer, beleza? Maravilha. Aí, olha só que interessante nesse desafio aqui, né? O que a gente precisa fazer, então, nesse desafio? É preencher esses campos que a gente tem aqui na página automaticamente, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai capturar esses elementos. Eu vou mostrar para vocês como, e a gente vai digitar alguma coisa aqui dentro deles. Então vamos lá para o nosso Power Automate. Então o que a gente quer fazer? A gente quer colocar um texto dentro daquele campo da internet. A gente tem uma ação aqui, chamada preencher campo de texto na página da web. Aí, qual instância do navegador que a gente está usando?
Ou seja, qual que é a página que a gente está usando? É o nosso navegador, que a gente definiu aqui em cima. Então a gente abre um navegador, armazena ele dentro da variável e vai usar ele para fazer todas as ações. Aqui já começa a entrar um elemento novo para vocês, né? Elemento de interface do usuário. Então isso aqui nada mais é do que o elemento da página da web que a gente quer preencher. Então a gente precisa vir aqui e adicionar um elemento, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos adicionar um elemento e você vai ver que ele vai criar essa seleção vermelha que a gente tem aqui. Isso aqui é o seletor de elementos do Power Automation. Então sempre que tiver o vermelhinho é que ele está com o elemento selecionado. Então a gente tem aqui um input, né? Um input text. O que é isso, né, numa página web? É um campo que você vai preencher alguma coisa, que o usuário preenche alguma coisa. A gente tem aqui uma label, que basicamente é um texto de exibição. A gente tem aqui um input submit, então é algo que permite você clicar. É um input, mas não é um input de texto, é um input de botão. E outros elementos, né? Então aqui a gente tem âncoras, né? São todos elementos HTML. Eu não vou entrar muito no detalhe nessa aula, mas a ideia é vocês entenderem o conceito, beleza? Então, maravilha. Então ele fala aqui, ó, para a gente escolher um elemento de interface de usuário. Como que a gente faz isso? A gente segura o Ctrl e clica com o botão esquerdo. Aí vocês vão ver que a gente tem o nosso elemento de interface aqui. Vamos dar um selecionar. E aqui a gente escolhe o que a gente quer digitar naquele campo, ok? Então vamos colocar aqui, né? Qual que era o campo aqui que eu já esqueci? Company name. Vamos colocar aqui, empresa teste. Beleza. E vamos executar. Vamos ver o que dá? Maravilha, vamos lá então. Executar. E não aconteceu nada. Por que acontece isso? Esse desafio aqui ele é uma pegadinha, tá? As páginas da web, os elementos dela não são estáticos. Então, como que a gente faz para descobrir isso? Clica com o direito na sua página da web e vem aqui em inspecionar. Aí você vem, clica nessa setinha aqui, ó, um elemento da página da web para inspecioná-lo e passa com o mouse em cima desse campo aqui de input. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Então, aqui a gente tem um input, certo? Isso aqui é a tag HTML do site, tá, pessoal? É interessante vocês saberem isso porque é um conceito bem importante. Então essa é a tag HTML do site. Aqui a gente tem os elementos dentro dessa tag de input. Então aqui tem nome, classe, que mais tem aqui? ID. Então, o que acontece? O Power Automate ele seleciona esses elementos e ele geralmente pega o ID da página, ok? Então se você for ver aqui, ó, o seletor que ele selecionou é um input que tem o ID Y6AEQ, beleza? Como que a gente faz para ver isso? Vamos clicar aqui, ó. A gente tem, esse aqui é o seletor que a gente escolheu. Então esse aqui é o elemento que a gente escolheu lá na página da web. Então a gente tem aqui, ó, um input de texto e o ID dele é YAEQ, beleza? Aqui, se você for ver, o ID dele é YUQAR. Por que acontece isso? Porque algumas páginas, sempre que elas atualizam, elas recarregam os elementos. Então elas têm elementos dinâmicos. Então esse é um conceito muito importante, beleza? Se vocês selecionarem um elemento que é dinâmico, o seu bot vai rodar uma vez só. Ele não vai rodar mais. Por quê? Porque a página vai atualizar esses elementos e o bot não vai achar mais eles. O que a gente faz nesses casos, né? Então vamos ver aqui, ó. A gente pegou o input de address aqui, né? Então é o endereço da página. Vamos ver o que acontece com ele quando a gente atualiza, ó. Então dá uma decorada aqui, ó. O ID dele é YUQAR. Se a gente atualizar ele, vamos ver o que acontece. Vamos lá no address. Selecionar ele de novo. Ó, você viu que já mudou aqui, né? Ó, MFIZE. Então, ele muda e não tem como captar ele desse jeito. O que a gente pode fazer? O Power Automate, ele deixa a gente editar esse elemento, tá? Então a gente pode digitar manualmente aqui dentro e ver qual elemento que é estático ali na página da web. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, para vocês entenderem. Cadê? Vamos aqui o nosso RPA Challenge. Vamos inspecionar a página. Vir aqui em endereço.
Então, ó, a gente já viu que esse ID muda. O nome também costuma mudar. E a classe, geralmente, ela tem mais elementos do que só esse elemento único. Então, geralmente, a classe no HTML, ela agrupa vários elementos que têm o mesmo nome. Então, a gente também não consegue selecionar a classe, tá? Algumas vezes dá certo, mas outras não. Nesse caso aqui, como é um elemento único, a gente quer um valor único que não muda. Então, vamos atualizar essa página aqui e ver o que não muda? Ó, atualizou. A gente tem aqui, ó, um label last name. Tá vendo? A gente está no campo aqui de last name. A gente tem um label que parece que é estático. Parece que ele não muda. Ó. Cada vez que eu atualizo, ele não muda. Tá vendo que os outros elementos mudam, né? Ó, o name aqui, ó, ZM8FA. Vamos atualizar de novo. Ele já mudou. A name SMTWJ. Então, a gente pode pegar esse label como nosso elemento para captação. Então, vamos ver como que funciona isso? No caso aqui, a gente está preenchendo o company name, né? Então, deixa eu selecionar ele. Ó, então, aqui a gente tem um elemento, tá vendo? ng reflect name. Ele não muda. A gente pode vir aqui, editar esse elemento, e aí a gente vai colocar aqui, ó. Então, ele é um input. A tag que a gente quer capturar não é mais o ID, vai ser esse ng reflect name. Qual que é o valor que está dentro dele? Label company name. Então a gente vem aqui, coloca entre aspas, label company name. Vamos dar um salvar. Vamos ver se funciona agora? Vamos lá então. Vamos dar um executar aqui de novo. Opa, agora funcionou. Você viu? Ele achou o elemento. Por quê? Porque esse elemento não muda. Então não importa o quanto eu feche o navegador, o quanto eu atualize a página, ele não muda. Então fiquem atentos a isso, tá, pessoal? Sempre que vocês forem capturar um elemento ali, dá uma atualizada na página, vê se esse elemento não muda e vê também qual elemento que foi captado aqui dentro. Tá? Então aqui no caso, a gente está capturando o elemento certo, ele não vai mudar, então não vai dar problema. Aqui como uma boa prática, deixa eu deletar esse aqui. E aqui a gente pode renomear nosso elemento também. Tá? Então essa é uma boa prática, sempre renomeie os elementos de interface que você capta lá dentro. Então vamos colocar aqui, ó, company name input. Beleza. Maravilha, funcionou tranquilo. Vamos pegar outro campo aqui, ó. Vamos pegar o número de celular. Beleza? Então vamos lá, vamos dar um copia e cola aqui, né? Para ficar mais fácil. A gente coloca aqui um número fictício. E vamos capturar esse elemento aqui também. Vem aqui no input. Você pode clicar com o direito também, tá? Ao invés de segurar Ctrl, clica com o direito, clica capturar, que vai dar o mesmo efeito. Vem aqui em capturar e salva. Vamos ver se ele preenche. Eu já tenho certeza que não vai dar certo. Então vamos lá, ele preencheu o company name e o telefone ele não vai achar. Provavelmente vai falhar aqui. Não, ele não está achando. Então não encontrou o input que tem esse ID aqui. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa. A gente vem aqui, a gente vai selecionar o elemento que é único, tá? Então dá um inspecionar aqui na página da web, clica nessa setinha aqui com a tela, né? E clica no elemento que você vai achar o conteúdo HTML dele. Aqui, provavelmente é a mesma coisa. O elemento que não muda é esse ng reflect name. Então a gente pega ele aqui, copia, vem no editor de texto e coloca aqui, ó, ng reflect name igual a label phone, fecha aqui o colchete, tá? E vamos testar agora. Então vamos dar um executar aqui e vamos ver se ele acha agora os elementos. Então company name ele achou e achou o celular agora. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos fazer então a captura ali do botão. Primeiro, vamos fazer um teste e ver se algum elemento desse botão muda, tá? Porque botão também pode acontecer isso, o botão também pode mudar, ok? Então vamos dar um inspecionar nele aqui, ó, nesse botão submit. Ó, a gente tem aqui a classe, o tipo e o valor. Vamos atualizar aqui e ver se muda alguma coisa? Classe,
Tipo, valor parece que não mudou. Tranquilo, então vamos tentar captar ele? O que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar nesse botão. Então, qual que é a ação que a gente vai pegar? Clicar em um link na página da web. A gente escolhe o nosso navegador, que já está aberto, e a gente vai capturar esse elemento. Então a gente vem aqui no nosso botão. Eu, particularmente, gosto de capturar com base no texto. Por quê? Porque é difícil um texto mudar na página da web, a não ser que a página seja refeita, né? Então, a gente tem essa opção também de capturar com base no texto. Aí, vamos ver o que ele dá aqui pra gente. Ó. O valor do texto é igual a submit. Então, vamos ver como que fica esse elemento aqui. Ó, input text igual a submit. Salvar. Vamos ver aqui. Input text. Ó, o value igual a submit. Então, muito provavelmente ele não vai dar erro. Mas vamos testar porque às vezes ele pode dar. Nem sempre é fixo também esse elemento, ok? Então vamos lá. Company name ele achou. O número ele achou e clicou. Então, funcionou, beleza? A gente pode capturar esses elementos aqui de outras formas também, tá? Mas eu acho que assim, para começo, é isso que vocês precisam entender dos elementos da web, né? Tem alguns elementos que a página não dá pra gente e a gente precisa capturar eles por interface de usuário. Então a gente vai ver isso também em outras aulas, mas aqui eu acho que já dá um bom começo para vocês, né? Isso aqui é uma atividade básica do nosso dia a dia também, ficar preenchendo formulário ali na internet, né? Copiando e colando informações, e aqui você já consegue fazer isso de uma forma automática, então a gente já ganha muito tempo, beleza? Então pessoal, na aula de hoje é isso. Se você não viu os outros vídeos ainda da playlist, dá uma olhada que a gente já tem as 2 primeiras aulas lá. Lá eu ensino a instalar o Power Automate, a dar os primeiros passos, a entender um pouquinho da plataforma. E se você estiver gostando desse curso, curte o vídeo, ativa o sininho também para você não perder as próximas aulas e a gente se vê na próxima aula. Se tiver alguma sugestão, comenta aqui no vídeo também, se você gostou, se não gostou. O importante é vocês ajudarem o canal a crescer, pessoal. Então, conto com a ajuda de vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!